Meus queridos alunos, eu estou de volta aqui com vocês, dando sequência à nossa aula de absorção de fármacos. Bem, a gente estava falando das propriedades, físico-químicas dos fármacos para que eles sejam absorvidos. Aí agora eu ia falar do grau de ionização do fármaco. Bem, os fármacos, a grande maioria deles, gente, eles são compostos orgânicos que funcionam ou como ácidos fracos ou como bases fracas. Tá? Esses são os ácidos. Ácidos fracos ou bases fracas. O que significa exatamente isso? Significa que a forma ionizada ou não ionizada ela vai depender muito do meio que aquele fármaco se encontra. Ou seja, o fármaco ele vai se apresentar de duas maneiras, ou ionizada ou não ionizada. E isso, o que vai ser predominante é o ambiente que aquele fármaco está. Ok? Para o fármaco ácido, nós vamos ter ele nessa forma, que você pode ver ligada ao hidrogênio, que a gente chama protonada, tá? E uma forma desligada do hidrogênio, desprotonada. Vejam, então ele se apresenta de duas maneiras. O que eu tenho que destacar para vocês aqui? A forma que atravessa a membrana é a forma não ionizada. Ok? Que eu fiz esse círculo aqui para vocês. Esse aqui que atravessa a membrana. Ele não ionizado. Vejam, o fármaco ácido ele está não ionizado quando ele está protonado. Tá ok, gente? Essa segunda forma aqui, a forma ionizada, ela não atravessa a membrana. Essa forma aqui, ok? Certo. E a base? As bases fracas também se apresentam de duas maneiras. Uma forma protonada, uma forma desprotonada. Vejam, assim como o ácido, ele apresenta uma forma ionizada, está aqui a carguinha, uma forma ionizada, e aqui do outro lado, a forma não ionizada. Bora marcar aqui para vocês. Olha aqui, essa forma aqui está ionizada. Essa aqui não atravessa a membrana, tá? Vou destacar aqui na base a forma que atravessa a membrana, que é a forma não ionizada. Vejam uma coisa. O fármaco de característica básica, quando ele está protonado com hidrogênio, ele fica ionizado e ele não atravessa a membrana. O contrário do que ocorre com o ácido. Tá ok? Então, a forma protonada do ácido é a forma que atravessa a membrana. E no caso da base, não. A forma desprotonada da base é essa forma que atravessa a membrana. Por enquanto, é isso que devemos saber. Ok? Então, aqui no quadrinho vermelho, ele está dando destaque. A forma não ionizada, vou marcar aqui para vocês, ó, o ácido, ele aqui com hidrogênio. Tá vendo? Não tem carga, né? Não ionizada. E a base sem hidrogênio aqui não tem carga. Essas espécies são espécies não ionizadas. Então, elas atravessam a membrana de maneira fácil, né? Tem facilidade de atravessar a membrana, como mostrado aqui no quadrinho azul. Aqui no quadrinho azul, ó. Marcando aqui para vocês a forma do ácido não ionizado atravessando livremente. Enquanto que a forma ionizada aqui, ó, batendo e voltando na membrana. E a base? Mesma coisa. Olha aqui. Essa é a forma que atravessa a membrana. Ela não tem carga. Ela é não ionizada. Então, você pode dizer que ela é lipofílica. E ela consegue atravessar. Enquanto que a forma que tem carga, essa aqui, no caso, a base protonada, ela não consegue atravessar. Como eu já falei anteriormente, espécies ionizadas têm dificuldade de atravessar a membrana.
sofrem ação do pH do meio em que estão dissolvidas. Aí fala uma coisa aqui embaixo, bora ler os fármacos. Os fármacos com caráter ácido se acumulam em compartimentos de pH básico. Os fármacos de caráter base se acumulam em compartimento com pH ácido. Por que está fazendo essa relação? Porque aqui a membrana novamente, né? A gente visualiza aqui mais uma vez aquela mesma imagem de agora mostrando quem atravessa. Ó, quem atravessa é sempre a forma não ionizada. Por que isso? Por que ele está falando aquilo? Porque o que determina o grau de ionização do fármaco, já que eles são bases fracas ou ácidos fracos, nada mais é do que o pH do meio. Então, os ácidos, às vezes o medicamento ele vai ter uma absorção melhor ou não, dependendo do que pH ele está. E aí você tem que saber a característica daquele fármaco. Aquele fármaco ele funciona como uma base ou como um ácido. Okay? Então, isso nós precisamos estar atentos. Olha, vamos ver aqui. Por isso, a concentração efetiva da forma permeável é a forma não ionizada, tá, gente? De cada fármaco no seu local de absorção é determinada pelas concentrações relativas da forma ionizada e não ionizada. A relação entre essas duas formas é, por sua vez, determinada pelo pH, no qual a absorção, no local de absorção e pela força do ácido da base, que é representada pela constante de dissociação, chamada de pKa. Então, a gente tem o pH do meio e tem a capacidade que aquele ácido, aquela base tem de se dissociar, que é representado pelo pKa. Cada fármaco, gente, seja ele ácido ou básico, ele tem o seu pKa. E esse pKa ele já é conhecido. Então, todo fármaco que é usado clinicamente já são estudadas as propriedades químicas deles, propriedades físico-químicas, já é conhecido o seu peso molecular, já é conhecido o seu pKa, já é estudado o seu grau de ionização em função do pH do ambiente. Então, isso é muito determinado. Veja, cada fármaco tem seu pKa. Então, a partir daí, eles vão ter um determinado comportamento a partir do meio que eles se encontram. Bora ler aqui no primeira observação aqui, vou marcar aqui, certo? Quando o pH é menor, olha o que ele fala, quando o pH é menor do que o pKa, as formas protonadas, ou seja, essa forma para o ácido, essa forma para a base, elas predominam. Então vejam só, aqui eu já posso ter uma observação, por exemplo, a aspirina, que ela tem um comportamento como ácido, pKa dela 3,5. Num pH ácido, por exemplo, pH do estômago 2, ela vai prevalecer na forma protonada, que é essa forma aqui em cima. Aí a gente pensa assim, eu posso perguntar para vocês, a aspirina ela é bem absorvida em pH ácido? Ou ela é mal absorvida em pH ácido? Uma pergunta simples e prática. Então, a gente vai pensar assim, pô, a aspirina ela é um fármaco de característica ácida. pK 3,5. pH dele é um pH ácido. pH 2 é um pH ácido. Então, a aspirina no pH ácido prevalece a forma protonada dela. Como ela é de característica ácida, nós sabemos que a forma protonada do ácido ela é não ionizada. Então, vai predominar a forma não ionizada. E quem atravessa a membrana é a forma não ionizada. Então, a gente pode dizer assim, usando como exemplo a aspirina, que os fármacos ácidos eles são bem absorvidos num pH ácido, porque vai prevalecer a sua forma não ionizada, ok? Quando a gente olha para os fármacos básicos, aí a coisa já muda. Um fármaco básico, por exemplo, a cloroquina, características básicas, pK 10,5, e um pH ácido, vai prevalecer a sua forma protonada também. Só que essa forma protonada, gente, ela vai ter uma carga. Ou seja, a base vai estar ionizada. Vai estar predomínio da sua forma iônica.
Então, a cloroquina, por exemplo, um fármaco básico, num meio ácido que prevalece sua forma ionizada, e vai ter dificuldade para atravessar a membrana. E não consegue atravessar a membrana, então tem dificuldade para ser absorvido. Ok? O oposto ocorre quando a gente vai para um pH alcalino. No pH alcalino, bora colocar o pH 9, 8,5 aqui, um pH 8,5. Um fármaco ácido no pH 8,5 vai prevalecer a sua forma desprotonada. Aí quando a gente lembra lá em cima, né, da equação, vale dizer que isso aqui, gente, é governado por uma equação chamada de equação de Henderson-Heisenberg. Ele que tem um cálculo matemático, isso aqui tem um estudo muito bem determinado. A gente só está pegando aqui a ideia. Importante a gente entender o raciocínio e a ideia desse processo. Então, um fármaco ácido como a aspirina, num pH alcalino, e vai prevalecer a sua forma desprotonada. E nós sabemos que a forma desprotonada do ácido, do fármaco ácido, ela é ionizada. Ou seja, ela não atravessa a membrana. Então, você teria dificuldade para absorver fármacos ácidos em meio alcalino. Já o fármaco básico, como a nossa querida cloroquina, no meio alcalino, vai prevalecer sua forma desprotonada. E nós sabemos que a forma desprotonada da base, ela é não ionizada, gente. Então vejam vocês, o fármaco como a cloroquina, um fármaco básico em meio alcalino, prevalece a sua forma não ionizada. Consequentemente, ele é bem absorvido. Tem facilidade para atravessar a membrana. Então vejam, vejam vocês, para concluir isso aqui. Os fármacos eles têm comportamentos em termos de ionização diferentes a partir do meio que eles se encontram. E isso influencia na sua capacidade de atravessar a membrana e, consequentemente, influencia na absorção, mas não somente na absorção, em outros processos farmacocinéticos, como a distribuição, excreção, entre outros. Todos os fármacos, como eu falei anteriormente para vocês, eles já são conhecidos como ácidos ou bases. Por exemplo, aqui nessa coluna da direita, em vermelho, você tem ácidos com características, fármacos que se comportam como ácidos fracos. Ácido ascórbico, fenitoína, tiopental, fenobarbital. Todos esses daqui já se sabe seu comportamento e já se sabe seu pKa. Por exemplo, aqui, bora ver um aqui, deixa eu ver aqui, levodopa, usado no Parkinson. pKa dele 2,5, bora dizer assim, mais ou menos. Sim, 2,5. Olha a aspirina aqui, 3,5. Varfarina, pKa 5. Todos eles se comportam como ácidos, tá? Daqui do outro lado nós temos exemplos de fármacos que se comportam como bases. Por exemplo, aqui o diazepam. pKa daí 3,3, eu acho, alguma coisa assim, próximo de 3, se comporta como uma base fraca. Então já se sabe, né? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber se aquele fármaco se comporta como um ácido ou uma base, saber seu pKa, o pH que ele se encontra, e aí nós podemos raciocinar se ele vai conseguir atravessar a membrana ou não, se ele vai ser bem absorvido ou não. Bem, em função desse grau de ionização, tem um fenômeno na farmacologia que é muito importante, que é chamado de aprisionamento iônico. O que seria o aprisionamento iônico? Vamos usar como exemplo aqui a aspirina, né? Então, a aspirina aí no pH gástrico, eu acabei de mostrar para vocês que ela fica na forma não ionizada. Então, ela consegue atravessar. Só que quando ela atravessa a membrana da célula, ela vai para um outro líquido que lá o pH está mais alcalino, 7,4. Consequentemente, uma fração dela ioniza. Quando ela ioniza, ele aprisiona. Ou seja, ele não pode mais retornar dali. Aí ela vai para um outro pH da urina, que é 8. Quando ele vai para o pH da urina, quando ele vai para a urina, que está mais alcalina ainda, aí a fração
ionizada aumenta ainda mais. Por exemplo, essa parte grande aqui é tudo na forma ionizada do ácido, forma de ânion. Então, isso aqui ele aprisionou na urina, consequentemente, ele é eliminado mais rápido. Isso aqui é importante porque ele é usado na clínica. Se o paciente tenta um suicídio ou se intoxica com um fármaco que tem característica ácida, você vai alcalinizar a urina para acelerar a sua eliminação. Para o fármaco básico, que a gente vê aqui embaixo, o raciocínio é o oposto. Se o paciente se intoxica com um fármaco básico, você vai acidificar a urina. E assim você vai conseguir aprisionar ele na urina e acelerar a sua eliminação. Aqui ele está mostrando o comportamento exatamente o oposto do ácido, né? No suco gástrico, que é muito ácido, o fármaco alcalino vai prevalecer aqui a sua forma ionizada, consequentemente não consegue absorver e está aprisionado aqui. Ok? Esse fenômeno, gente, nós chamamos de aprisionamento iônico de fármacos. Bem, existem outros fatores, né, esses relacionados não necessariamente ao medicamento, que eu vou falar no próximo vídeo, que vai ser a terceira parte da nossa aula. Bom estudo aí para vocês, espero vocês aqui no nosso próximo vídeo. Abraço!